Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, Conrado. Tudo bem, e você? Tudo jóia? Estamos de volta para o nosso estudo, Lu. Mais um dia reunidos, né? Nessa nossa tarefa, nisso que nos tem feito tão bem, né, Lu? Também. É na reta final, né? No penúltimo capítulo de um livro que deixou história na minha vida, viu? É, Marcou transformador. profundamente, transformador, né? Tomara que a gente consiga colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Acho que devagar a Exatamente. gente vai implantando, né? Isso. Vai modificando, né? Quem Tomara. sabe, né, Lu? Que se a gente não está conseguindo colocar essa tão desejada calma em prática na nossa vida ainda, mas eu acho que aos poucos, né, essas palavras vão se assentando dentro de nós, né? E marca, não tem como não marcar, Lu. E eu acho que com o passar do tempo, a gente vai sim tendo as oportunidades, e a gente vai se fortalecendo e a gente vai se sentindo mais sereno, Lu. Não é passe de mágica, não é porque leu um livro que tudo está resolvido, mas a gente tem aqui, né? Todas as ferramentas em mão para que a gente possa, assim, com o tempo, nos tornar mais calmos diante das Exato. situações da vida. Queria te falar, não tem jeito de dar um salto, né? Como a gente diz, um salto quântico, né? E mudar de uma hora para outra todo um comportamento, todos os hábitos que a gente vai adquirindo, né? E fomos adquirindo com o tempo. Mas, né? Eu acho que aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tanto que o Emmanuel vem nos colocando para refletir, para pensar, inclusive ele nos dá um traçado, né, de como conduzir a vida, não só com serenidade, mas sim, com serenidade, com calma, mas com uma propriedade, com uma sem excessos de preocupações desnecessárias, que a gente entenda que tudo é uma sequência, que a gente aprenda a cuidar muito de nós, né? Lógico que cuidar do entorno, mas é um olhar muito mais introspectivo, né? Esse momento de você olhar para dentro de você e entender que tudo que está acontecendo ao seu redor faz parte. Então, ele faz com que a gente reflita e mude um pouquinho o ponto de vista. Eu acho que foi bem interessante, né, Conrado? Ele vem aos poucos nos colocando assim informações, dando umas dicas que no correr dos dias a gente nem percebe que acontece, né? Como ele disse no último capítulo, né? Para a gente seguir em frente. Quantas vezes a gente estaciona preocupado com situações que ficar parado ali sofrendo não vai acrescentar nada, e ele nos dá uma orientação assim: vibre positivo e segue tua vida, né? Porque você tem um plano reencarnatório para cumprir. Acho que, olha, para mim foram lições magníficas, né? A Espero que o busca pelo pessoal que esteja equilíbrio, né, Lu? assistindo tenha também feito essas reflexões, tenha aproveitado, né? Ah, com certeza, Lu. A gente fala por Certeza. nós, né? É, Sim. a gente sente que esse conhecimento ele é transformador, Lu. E eu Sim. acho que o primeiro passo para qualquer mudança na vida da gente, mudança de postura, Lu, é o contato com o conhecimento. Conhecimento é transformador, Lu. Então é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos tendo contato com esse conteúdo, né, que tem esse poder de transformar a nossa vida. Mas esse conteúdo, para que ele na verdade tenha esse poder, ele precisa ser sentido, né? Eu preciso me sensibilizar com o que está sendo falado aqui e desejar isso para mim. Então, falar assim, nossa, realmente, isso é importante, é assim que eu devo fazer. Se eu estou buscando calma, serenidade na minha vida, esse é o caminho. Então, esse é o primeiro passo, o tomar contato com o conhecimento. O conhecimento, se ele for sentido dentro da gente, ele gera um movimento, uma atitude de nós. Então, por exemplo, no nosso dia a dia, uma situação que, em geral, a gente perde a nossa calma, Lu, a gente se desequilibra, nesse momento dessa situação vivida, eu estou lá percebendo, falou, não, eu me desequilibrei, mas olha só, eu
já estou vigilante, estou cuidando, estou percebendo, estou atento, né? E aí, Lu, as coisas vão acontecendo e vai existir um esforço interno para que esse conhecimento que gerou esse movimento dentro de mim, essa atitude, ele transforme, ele realmente, ele se configure numa transformação dentro de mim, que é as mudanças de comportamento. As mudanças. Sim. Eu queria dar uma dica, né? Que a gente, durante as reflexões, porque nós dois vamos refletindo aquilo que a gente vai sentindo, mas que cada um, ao ler, tenta identificar aquilo do seu dia a dia, trazer para a sua realidade. Porque, como você disse, quando eu identifico aquela situação em mim, e aí eu começo a entender a situação, aí sim a gente consegue dar um passo adiante para melhorar, né? Ou para mudar algo que a gente nem percebe que está atrapalhando tanto o nosso dia a dia, né? Mas vamos, antes de mais nada, né, Conrado, fazer uma harmonização, nos colocar aí numa vibração mais sutil, né? Que a gente possa absorver o máximo. Quer fazer ou eu faço? Eu posso fazer, Lu. Então posso fazer? Então tá bom. Pode. Então vamos nos acalmando, nos tranquilizando. Convido a todos que estão nos assistindo que busque se tranquilizar, se perceber, sentir onde está, compreender que agora é momento de focar no estudo, no conhecimento, nesse conhecimento transformador. E para isso pedimos o auxílio, o amparo dos nossos mentores espirituais. Sabemos que nunca estamos desamparados, mas mesmo assim invocamos a ajuda tão importante. Agradecemos a esses bondosos protetores, orientadores espirituais de todos nós, que nos permita fazermos as reflexões corretas, aquelas reflexões que vão tocar o nosso coração, nos sensibilizar, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia, conosco e com todas as pessoas que se relacionam com a gente. Agradecemos por tudo que fazem por nós, por toda a proteção, todo o amparo, toda a ajuda que recebemos, todo o direcionamento da nossa vida. Vamos agora agradecer ao Mestre Jesus, que também está entre nós, todos os momentos, dirigindo a nossa experiência planetária, as nossas vivências enquanto estamos encarnados. Pedimos a Jesus, o Cristo planetário, que nos envolva com todo o seu amor, com toda a sua luz e na sua paz. E vamos agora sentindo Deus, nosso Criador, mais intimamente dentro de nós, o todo que está em tudo, que vibra em tudo. Vamos agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que já somos capazes de realizar, por todas as experiências vividas. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui, encarnados nesse planeta, vivenciando as experiências necessárias e importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Pedimos a Deus todo amparo, toda proteção, todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles momentos em que nos encontramos mais fragilizados. Que essas bênçãos se estendam a toda a humanidade. E assim com muita alegria, muita felicidade e muita gratidão no coração, pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Conrado, você disse com muita alegria, né? Nós vamos começar esse estudo já com uma sensação de saudade desse livro. É verdade, Lu. Você acredita? Não tem como, né, Lu, não sentir. Então vamos lá, né, Lu? E
olha só, terminando esse livro, né, olha, nós vamos ter lições preciosas sobre a necessidade do silêncio interno e da paciência, da espera, né? A gente Pois trabalhar a é. nossa ansiedade, Lu. Bem em cima, né? Acho que esse silencia e espera é justamente isso, né? E acredito que seja um silêncio não só um silêncio oral, mas um silêncio de pensamento, né? Quantas vezes a gente precisa se recolher e aguardar o momento certo, ou aguardar porque tudo se encaixa. Então, não desperdiçar energias. E muitas vezes nós silenciamos a boca, mas os nossos pensamentos viram um turbilhão, né? Atropela tudo, nós nem nos damos conta, a gente pensa que está fazendo silêncio porque está com a boca fechada, mas dentro de nós estamos remoendo situações, né, Conrado? Nós estamos ali Exatamente, Lu. amargurados. Nossa, quanto a gente faz isso. Às vezes você vai fazer, vamos pensar no dia a dia, assim, de uma dona de casa, às vezes você está lá arrumando uma cozinha, lavando uma louça, e está em silêncio, mas não está em silêncio. Dentro da cabeça, 1000 pensamentos, e às vezes mágoas, ressentimentos que voltam, né? Então, esse silenciar também, nós precisamos aprender a silenciar nosso pensamento, que eu acho muito difícil, né? Acho que a meditação vai nos auxiliando um pouco, mas é um exercício necessário e árduo. Verdade, Lu. Eu acho que a meditação é uma ferramenta muito importante nesse processo de acalmar a nossa mente, que é tão difícil, Lu. Controlar esse poder, esse monstro, né? Ele é gigante, às vezes a gente não tem controle, fervilha pensamentos, preocupações e tudo mais. Eu acho que Emmanuel está dizendo para nós, olha, busque esse silêncio interno, mas para que você consiga fazer esse silêncio, você tem que esperar, ou seja, confia. Se você tiver fé, você tiver confiança, né, você vai ser capaz, né, de acalmar esses pensamentos, aquilo tudo que está te trazendo ansiedade, tirando a tua paz, a tua calma. Então, acho que esse é o caminho, né, que Emmanuel está propondo para a gente. Vamos ver o que ele traz para nós. O título, como sempre, mexe conosco, né? Nós já Sim. queremos tentar entender e sempre no final fecha, né? No final você fala, Pois é, nossa, Lu. exatamente isso que ele queria dizer, né? Vamos Vamos lá, né, Lu? começar. Capítulo 31, silencia e espera. Emmanuel começa assim: no tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade, no caminho de tantos companheiros de experiência. Bom, o que eu consigo tirar aqui é que ele nos coloca até acalma o nosso coração, dizendo que a terra é inquieta, é tumultuada, e nós vamos sim encontrar desafios. Desafios que vão exigir da gente compreensão e serenidade. Quantas vezes, né, no dia a dia com as pessoas lá, no caminho de tantos companheiros de experiência, quantas vezes o tumulto, a inquietação toma conta das situações, e ele diz pra gente que isso é um teste, que nós somos testados a ter compreensão. De novo, essa palavra volta quase em todos os capítulos, que nós precisamos, nada é por acaso, e você está sendo testado. Ou seja, você está sendo examinado para ver se você já aprendeu, se você já compreendeu que tudo faz parte e que a serenidade é necessária, né, para se passar por algumas situações. Tirei bem isso, Conrado. Eu adoro ouvir as suas colocações. Perfeito, Lu. A gente está num planeta de provas e expiações. Então, uma constatação. Não é muito difícil a gente perceber isso, né? Que a gente vai estar sempre sendo submetido a situações de inquietações, né? A situações que têm potencial para tirar a nossa calma.
né? Nos colocar em desequilíbrio, Lu. E isso não é exclusividade minha nem sua, de todos nós, Lu. Então, os meus sofrimentos são meus, né? Aqueles que fazem parte daquilo que é necessário de aprendizado para mim. Aquele outro lá, o nosso colega de trabalho, ou aquelas pessoas que convivem com a gente na nossa família, também tem os deles também, né? Diferentes, às vezes, dos nossos, mas tão importantes quanto, no sentido de que vão trazer aprendizados, Lu. E essa questão que Emmanuel coloca aqui tão bem, assim, discreta, né? Presta atenção, olha, são testes. Está aqui colocado aqui bem discretozinho, mas às vezes passa desapercebido, mas realmente, Lu, é uma quebra de paradigma, um novo olhar para a nossa experiência planetária enquanto estamos encarnados. A gente já compreende que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? E que nós estamos aqui, tivemos data de chegada e temos data de partida. Ninguém fica aqui eterno, né? Então, na verdade, tudo que nós fazemos aqui, com certeza, nós estamos sendo observados e avaliados. É como se fosse um teste, mas não existe uma cobrança, né? Uma cobrança que vai te apontar o dedo. Não, é uma avaliação madura da situação de cada um. E segue o barco. Mas é importante que a gente faça a nossa parte, né? O nosso esforço para que a gente vá bem nesse teste, nessa avaliação, que a gente seja bem avaliado, né? Exato. Quem sabe no Nós final nunca seremos dessa viagem. Nós nunca seremos punidos, né? Mas teremos outras oportunidades de aprendizado. Então, vamos ver se estamos aprendendo agora, né? Isso mesmo. Aí ele fala, quanto possível. Olha, Conrado, quando eu leio isso aqui, quanto possível, é porque Emmanuel deixa claro para a gente que nem sempre é possível. Pode falar que eu estou te escutando, Lu. Tá. Porque como humanos, como encarnados aqui, nós somos influenciados pela carne, pela matéria, né? E como estamos num planeta de provas, como estamos em evolução, então nem sempre nós vamos ter paciência. Nem sempre nós vamos conseguir manter a serenidade. Mas ele dá uma dica assim, ó, quanto possível, ou seja, faça o seu melhor. Pode ser que hoje o seu melhor ainda tenha os escapes, né? E pode ser que daqui a um tempo o seu melhor já não tenha mais escapes. Então ele diz assim, quanto possível, né? Até porque, tanto que você puder. Ninguém entrega o que não tem. A gente entrega o que a gente tem. Né? Por isso que é quanto possível. Se você já tem, se você é capaz de compreender isso, então, nesse caso, faça. Faça. Ó, quanto possível, habitua-te. Olha, de novo, outra palavra, Conrado. Habitua-te, ou seja, vamos mudar um hábito enraizado aí de não ter paciência, de achar bonito ter paciência zero. Ele fala, quanto possível, habitua-te a entesourar paciência. Olha aqui. Quer dizer, vamos mudar o nosso comportamento. Quanto for possível, vai se habituando a ter paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Então, que ele nos dá uma dica aqui, assim, uma grande dica, né, Conrado? Então, vamos nos habituar a ter paciência, a nos entesourar, ou seja, nos encher de paciência, o máximo possível, exercitando, porque isso pode se traduzir lá na frente na nossa grande arma, né, para passar por problemas, passar por enfrentamentos, por situações que são difíceis, né? Mas que são que ele coloca como grandes provas, e as grandes provas exigem de nós resignação, fé, paciência, né? Porque se nós não tivermos isso, ele fala, a gente pode se perder em desespero.
e muito comum, né? Por isso que acho que ele coloca o quanto possível. E quando você está passando por uma prova muito difícil, a gente quando está vivenciando, imagina que seja uma prova, né? Prova é aquilo que você aplica para ver se o aluno aprendeu. Não é assim? Então, a gente nem sempre avalia como uma prova, mas a gente avalia como um momento de grande sofrimento e acabamos por nos desesperar e perder, às vezes, grandes chances de aprendizado, que seria suportar com resignação aquele determinado enfrentamento. Então, ele vai nos dando uma dica: habitue-te a ter paciência, a se encher de paciência. Olha, é uma dica. Quando a gente está passando por uma situação muito difícil na nossa vida, a gente tem, parece para nós, a percepção de que nunca passa, que é eterno aquele sofrimento. Exato. Mas se nós fizermos uma avaliação bem madura de tudo que nós já passamos na nossa vida, tudo que nós já vivenciamos, a gente vai perceber que tudo passa, que nada é para sempre. Aquilo que antes, em algum momento da sua vida, te desesperou e que você achava que não ia ter saída, teve saída. Se resolveu, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão de que tudo passa, que tudo isso que nós estamos vivendo é importante, Deus permite, para que a gente possa extrair algo de importante, de necessário, em termos de aprendizado para nós. Mas essa consciência de que tudo passa precisa ser ativa e não passiva. Não, tudo vai passar, então eu vou sentar aqui na minha cadeira e vou esperar que as coisas... Não é assim. A gente tem que ter atitude, buscar a resolução, mas nada é para sempre. Por isso que Emmanuel fala para a gente que a gente precisa, diante desse cenário, ter paciência, porque no momento certo, naquele momento que você estiver preparado e que não for mais necessário, né, o auxílio vai chegar. É assim, tenha paciência, se acalma, que vai ter auxílio, né, e que vai te possibilitar passar por essas provas, atravessar essa fase, né, de uma maneira mais equilibrada, com mais calma. Você tem duas opções, Lu, diante de um problema que surge na vida da nossa vida. A gente pode encarar esse problema de forma desesperada, ou você pode encarar esse problema tranquilo, seja lá o problema que for. Lu. A escolha é nossa. Isso depende do nosso esforço, do nosso entendimento, né? E da confiança e da fé que nós temos, né, na providência divina, de que nós não estamos sozinhos e nós sempre somos auxiliados. É interessante você colocar, Conrado, que não é paciência significa sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Não é isso, essa paciência, né? Mas é aquela... Tenha calma, pega a sua cruz e caminha. Fica parado. Né? É o que Jesus falava, né, Lu? E Emmanuel diz assim: provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Olha, Conrado, até arrepia, né? Porque quantas vezes a gente vivencia situações assim. E ele, porque nós não somos compreendidos, né? Muitas vezes, eu acredito que muitas pessoas passam por isso, né? Às vezes as pessoas ficam com atitudes de prevenção mesmo, com aquilo que nós pensamos, a forma como nós agimos. Outras, olha lá, censuras indébitas. Então, censuram algo que nós estamos fazendo sem que haja motivo real para que aquilo aconteça. Às vezes, porque essa outra pessoa se sente menosprezado, ou se sente em segundo plano. Várias coisas podem acontecer que levam, ele fala, pessoas queridas, ou seja, aqueles que estão muito próximos do nosso coração. E nós estamos suportando. Ele coloca bem assim, pode ser que estejam suportando.
Aí o que ele diz? Se isso diz respeito só ao seu brilho, né? Cala-te. O que ele quer dizer com isso? Silencia. Né? Não vá querer ficar justificando aquilo que não tem justificativa, querendo buscar que o outro compreenda aquilo que ele ainda não está preparado para entender. Ele fala, cala-te e espera. Ele não disse para a gente desistir do que estivesse fazendo, mas ele nos dá uma dica de não perder a paciência, de não perder a serenidade, porque essas situações muitas vezes nos levam à vontade de, fala assim, ó, um DR, né? Vamos sentar e vamos conversar para ver o que está acontecendo. E o que ele diz, né? Incompreensão. Então, a pessoa não consegue ainda compreender. Se isso não está interferindo nada no contexto, apenas você, fica quietinho, calma, espera, né? Porque cada um no seu tempo vão despertando. Entendi assim, Conrado. Lu, talvez, Lu, esse seja um dos maiores enfrentamentos que a gente pode ter, né, enquanto nós estamos aqui encarnados. Porque, Lu, quem são essas pessoas queridas que Emmanuel tá dizendo para a gente? É nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, pais, irmãos, né, alguns parentes e alguns poucos amigos, né, que a vida conduziu até nós. Então, Lu, o que acontece com essas pessoas? Nós criamos expectativas, porque são nossos amigos, né? E a gente vive a nossa intimidade, mas de uma forma mais verdadeira, mais intensa. É diferente do nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, que a gente mostra um pedacinho de nós. Aqui, com essas pessoas, nós somos o que nós realmente somos, sem máscaras, né? E muitas vezes, essas pessoas que nós temos carinho, né, afeição, são aquelas que cobram de nós, né? E às vezes de maneira injusta. E aí eu penso o seguinte, Lu, todas essas situações, elas são passíveis de conversa, de entendimento, né? Só que se essas discussões partirem para o ataque pessoal, né? Quando trata do nosso brilho pessoal, que a Emmanuel está falando, quando partiu para esse nível, aí cala-te e espera. Aí não adianta. Aí você não tem mais recurso para argumentar ali. Entendeu, Lu? Então, acho que é nesse sentido. Então, eu acho que realmente quem é muito difícil, Lu. E quem não vive isso? Fala para mim. Quem não vive isso, Lu? É muito... Nós que estamos dentro, né, desse movimento espírita, que é um movimento de minoria, ele é um movimento de minoria. Então, como uma minoria, ele é tratado, muitas vezes, com discriminação. E aí, a gente tem que saber lidar de uma forma mais equilibrada, né? Com calma e, principalmente, paciência, Lu, que é o que Emmanuel fala. Que tenha paciência, né? Saiba lidar com essas situações que realmente não é fácil. Não é fácil. E as censuras, né, Conrado, por coisas que a gente fala, não, mas eu já não me encaixo mais em tal situação. Porque essa doutrina leva cada um de nós a buscar ser melhor do que eu sou mesmo. Não é melhor que os outros, é melhor que eu. A cada dia eu me melhorar. A gente não vai ficar querendo disputar com ninguém, mas nós disputamos conosco. E isso leva, olha, sem dúvida alguma, à mudança de muitos comportamentos. Então, aquilo que você, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, gostava, fazia parte do seu dia a dia, não faz mais. Mas alguns não foram em busca dessas mudanças e censuram porque você mudou, né? E aí ele diz pra gente que não adianta, né? Já tentou conversar, já tentou explicar, não valeu, né? Então é melhor se calar. Eu entendi assim. Achei bem interessante. É uma dica boa para nós, né? Uma dica boa. Boa e difícil. Quem sabe? Só quem passa. A
Aí, ó, se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções. Tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Conrado, quantas vezes isso daqui acontece conosco? Porque não que eles se tornaram nossos inimigos, mas eles não concordam com hoje o que a gente acha que são as nossas melhores intenções. Então, por exemplo, você está numa roda de amigo e é muito normal que a fofoca corra solta. É falar mal de um político, é falar mal de uma outra pessoa, é falar mal daquele que não está presente, é julgar, é avaliar comportamentos de todos os níveis. E pode ser que em um momento da vida da gente, isso tenha feito parte, né? E hoje não faz mais. Na minha, por exemplo, eu não consigo me enquadrar mais nisso. E eu sei que muitos amigos, né, tiram sarro mesmo, sabe? Eles fazem zombarias, como ele usou o termo ali, né? E o que ele diz pra gente é não reclamar, não se queixar, levar tudo como muito natural. Sempre pensar assim, cada um tem seu momento de despertar, né? Quando cada um vai despertando num ritmo e a gente só tem que esperar, porque todos estão fadados à evolução. Não tem involução, né? A gente pode até estacionar, mas não evolui. Então, cada um vai chegar num tempo. Pode ser que chegue 10, 15 juntos e pode ser que numa outra encarnação a gente os encontre estacionados no mesmo lugar. Ele fala, não reclame, não se queixe, segue em frente, né? E esse entendimento, ele é indispensável para que a gente possa estar tranquilo em relação a essas situações, né, Lu? Até porque nós que possamos, que nesse momento a gente está tendo esse despertar de consciência, né? E que às vezes a gente está dando um passinho para frente e aqueles que antes conviviam com a gente não deram ainda esse passo para frente, em outros momentos foram outros amigos nossos que deram passos para frente e a gente ficou ali paradinho, estacionado. Cada um tem o seu momento, a sua hora, né, Lu? Eu acho que as amizades, Lu, elas são construídas em função das afinidades, né? Eu vou escolher as pessoas para estarem próximas de mim se elas sentem, pensam e me entendam, né? Tem a ver com as afinidades. A partir do momento em que eu me sensibilizo com outras coisas e que eu abro os olhos para novos horizontes, né? Desperto a minha consciência e que eu busco novos caminhos, Lu, e esses nossos amigos, eles não nos acompanham, natural que a gente acabe se distanciando, buscando ser aceito em novos grupos, que é onde a gente se enquadra, Lu. Mas quando a gente trata, por exemplo, de família, a família a gente convive o tempo todo. Aquele amigo que antes convivia, que tinha afinidade com a gente, hoje não tem mais, ficou para trás. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de se encontrar, mas quando se trata de família, a gente está sempre junto, pensando de igual ou diferente, Lu. E aí vem sempre aquelas brincadeiras, as piadinhas, o julgamento, né? Lá vem o fanático. Você nunca ouviu, nunca te chamaram de fanática, Lu? Muitas vezes. Tá vendo, bom samaritano? Vai fazer uma caridade, meu filho. E aí a gente, Lu, zombaria o tempo todo. Tem que saber lidar com isso, né? Tolerar essas zombarias, né? Porque fazem parte. Quem sabe foi nós que zombamos, né? Outros que deram o passo à nossa frente, faz parte, mas não é fácil, é difícil, às vezes a gente magoa, mas a gente tem que ter essa compreensão. Tendo essa compreensão, fica mais fácil. Eu estou me lembrando de um exemplo, Conrado, se me permite falar, porque acho que acontece com muita gente, né? Você está numa roda, né? E aí as pessoas começam a julgar uma pessoa, um conhecido, e julga, a gente se mantém quietinho ali, né? Fica segurando, porque não me compete mais, né? Avaliar e falar, e aí, qual que é a sua opinião? Né? Fala assim, olha, pode ser até que a pessoa esteja equivocada, e muda o assunto.
Nossa, o povo fica louco, né? Fala, como assim você não tem opinião? Agora você não quer mais. Então, nós enfrentamos isso o tempo todo, né? O tempo todo. Eu acho que faz parte da caminhada evolutiva. E se nós pensarmos o quanto que Jesus foi julgado, né, zombado, se a gente está querendo buscar a nossa evolução, a gente tem que não se queixar, né? Respeitar. Acho que aí, de novo, a gente entra com a palavra do respeito. Respeita cada um no seu tempo. Sim, Lu, e a gente tem que estar atento, Lu, para que a gente, mesmo diante da nossa condição atual, que a gente busca isso para a gente, mas que a gente não se engesse nas nossas ideias, para que a gente não seja esses que praticam a zombaria, né, que critica, outros que já estão despertando, Lu. Então a gente tem que ter a cabeça e a mente aberta sempre para novas possibilidades. Eu tenho as minhas convicções, Lu, sempre tive minhas convicções pessoais, mas eu não sou o mesmo Conrado de 10 anos atrás. Mudei, e de forma humilde eu digo, mudei de opinião. Aquilo que eu pensava antes, hoje eu penso diferente. Por quê? Porque eu entendi que estava errado, né? Mas hoje eu tenho as minhas convicções, entendo as coisas conforme o meu olhar, mas se eu abro espaço para que na medida que eu entenda que eu estou errado e que uma outra verdade, eu mude, né? Para que a gente não seja empecilho para outras pessoas também, né, Lu? Sim, porque eu também já fui aquela que zombou de outros, né? Então hoje eu sou zombada, mas eu já zombei. E essa história, nós vamos mudando, a gente não é mais eu não sou mais a mesma também, viu, Conrado? Ia ter mudado antes. Então vamos continuar. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, né? Ele coloca, diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. Quantas vezes, né, a pessoa faz sabendo que está fazendo aquilo e causa na gente desilusões. Quem nunca se desiludiu? Né? Você jamais esperaria que aquela pessoa fizesse aquilo com você. E aí você se desilude, né? Você se sente simplesmente magoado. Importante que ele fala desculpa e esquece, porque se nós, né, ficarmos remoendo a situação, nós já comentamos isso aqui, nós vamos viver de novo situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, e a gente só se machuca, né? Nós tiramos a nossa serenidade o tempo todo, porque nós vamos voltar no passado e relembrar tudo aquilo de novo, né? Ele fala para que a gente renove os nossos pensamentos naquilo que nós gostaríamos. Se você me magoou, se você me causou um embaraço muito grande, uma situação muito difícil, eu não esperava por isso, ele diz para a gente, aqui eu entendo assim, perdoa, né? Perdoa. Perdoar significa deixa lá atrás, né? Não fica relembrando de novo, porque isso vai tirar a sua paz, vai tirar a sua serenidade e muda o pensamento, quer dizer, sai daquela faixa vibratória e vai em busca daquilo que você pretende um dia alcançar. Porque são pedras que aparecem no nosso caminho, são tropeços que a gente tem mesmo e que sirvam mais de aprendizado do que de ponto de martírio, né? Sim, Lu. E na nossa vida, Lu, a gente vive apanhando. Nossa. Apanha, mas apanha mesmo. Fisicamente, sim. Quem nunca tomou uma chineladinha da mãe? Quem nunca teve uma desinteligência na escola com o coleguinha, né? Fisicamente, sim, mas principalmente por palavras, né? Questões morais. Isso a gente apanha muito, muito mesmo. E só que a gente sente a dor, né, na medida que nós temos o nosso orgulho ferido, né, o nosso brio, né, machucado, como o Emmanuel colocou lá, Lu. Só sente quem quer, porque a escolha é nossa, Lu.
Se eu tenho maturidade para lidar com as situações, né, eu tenho a devida compreensão que Emmanuel tanto fala nesse livro, o entendimento, né, aquilo que poderia me machucar, não me machuca mais. Né? Então, a gente precisa, Lu, trabalhar internamente para que a gente tenha lucidez, né, diante de tudo que acontece na nossa vida. E assim a gente vai tendo mais paz, mais serenidade, porque a vida é isso mesmo, a vida vai te trazer situações que vai ser literalmente uma paulada, né? Uma pancada, um golpe, né? Mas a gente precisa se levantar, não é, Lu? É assim que a vida é, a gente precisa se esforçar nesse sentido. Sim, precisa continuar, né? Acho que não tem como estacionar, ele fala para a gente bem claro ali, né? Vá na busca daquilo, perdoa e vá em busca daquilo que você pretende alcançar. Pode até ser que a gente não tenha consciência clara do que nós queremos alcançar, mas no nosso inconsciente tem algo que nos move, né, para que a gente atinja o nosso objetivo nessa encarnação. Ele fala, renova os pensamentos para que a gente exatamente não ficar preso no passado. Já bastou. Por isso que a gente fala muito de resiliência, né, Lu? Que a gente, diante das situações da vida, a gente precisa ter resiliência, no sentido de que mesmo tomando tantos golpes, que a gente se mantenha firme nos nossos ideais, nas nossas convicções, né? Renovando sempre os nossos pensamentos, na direção dos nossos objetivos, né, Lu? Acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Pode envergar igual bambu, mas não quebra, porque bambu não quebra. Bambu verde enverga e volta. Lá, então, volta para lá e endireita. Nós vamos assim, né? O povo enverga, a gente volta e segue em frente. Ele coloca, e ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma. Nossa, olha, ele tá nos levando a pensar assim, olha, tem muita situação que vai tirar a sua serenidade. Tem muitas e muitas ocasiões que você vai se sentir no fundo do poço, né? Porque aí nós começamos a nos colocar na situação de coitado, né? A gente começa a se apiedar da gente. Então ele coloca, e ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem. Não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Até porque não passe recibo, Lu, olha que legal. Passe recibo. Porque a gente sempre vai se colocar na situação de ferido, né, Conrado? De magoado e de ofendido. E ele mostra para nós que nada é por acaso. Então, às vezes a gente passa por situações que são necessárias para o nosso aprendizado, até para a gente aprender a duras penas, se colocar no lugar do outro, que de repente nós, em uma outra oportunidade, colocamos assim, né, nessa situação triste. Quantas vezes você vai saber que nós não ferimos alguém duramente, né? E até às vezes nos alegramos de ver o outro sofrendo por minha obra. Então, se a gente entender a lei de causa e efeito, né, ação e reação, nada é por acaso, ele diz assim pra gente sempre, né? Nada reclames, né, em teu favor. Então, isto é mais do que resiliência, né, Conrado? Isso é você ter uma fibra, né, uma autoridade moral para suportar os embates que vêm, e eles vêm, né? Ele fala pra gente, não, mesmo que você sinta vontade de ir lá passar recibo, né? De ir lá e revidar, ou de ir lá tirar satisfação, ele fala pra gente não fazer isso, né? Vou pensando mais um pouco enquanto você reflete aí. Tem situações e situações. Partindo do princípio de que nós somos espíritos em construção,
não somos perfeitos, estamos longe, estamos trabalhando para isso, né, Lu? Então a gente vai acertar, vai errar. Vai errar, vai acertar. Faz parte do processo. Quem sabe a gente erre menos e acerte mais. Mas, Lu, são situações diferentes. E eu falo isso também por experiência própria. Às vezes a gente se esforça tanto no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em tudo que a gente está fazendo, para que a gente possa se manter tranquilo, para que a gente não se abale com qualquer coisa. Para me manter sereno, né? Essa é a busca, esse é o objetivo. Manter sereno. Mas tem determinadas situações que você fala assim, ah não, agora chega. Já deu. Não é que você fala assim, não, agora não dá mais. Acho que o negócio é tão pesado, Lu, tão pesado que aí você sente aquele ímpeto muito forte de responder à altura, né? E é nessas horas que no limite lá, que você já está no fundo do poço das suas forças, você já não tem mais como buscar forças, Lu, que aí que Emmanuel fala pra gente o seguinte, ó, não passe recibo. Não passe recibo e não reclame. Ou seja, não parta para o enfrentamento. Não é a coisa certa. Nunca é a coisa certa. Passar recibo é entregar alguma coisa, Lu. Eu vou entregar o quê? Agressão? Vou passar recibo do quê? De uma agressão física, de uma agressão verbal, de uma humilhação, de apontar o dedo na cara, de falar a verdade, de julgar, de criticar. Esse é o recibo. De revidar, né? De revidar, né? E aí o que a gente fez nesse momento? A gente rebaixou na vibração. A gente perdeu tudo aquilo que a gente buscou. E acontece, Lu, acontece mesmo. E às vezes, diante de uma situação dessa, depois que tudo aconteceu, a gente acaba se vendo numa situação de ressaca moral. Isso já aconteceu comigo. Nossa, eu não fui capaz. Eu não fui capaz. Mas aí a gente tem que ter a amorosidade com a gente para que a gente não entre no processo de culpa, né? Que é saber que a gente vai errar e a gente vai acertar. Quem sabe na próxima a gente acerte, a gente seja capaz de deixar para lá e não passar recibo, né, Lu? Não tentar revidar, né? Porque ainda nós agimos com a nossa emoção, né, Conrado? Então é a reação. Me ofendeu, eu te ofendo, né? Falou, eu revido. Né? Você me ofendeu, eu vou te ofender. E às vezes na tentativa de revidar, você piora ainda, porque você quer ofender mais. Né? Você foi ofendido em alguma coisa, você quer provocar uma dor do outro muito maior do que você sentiu. E isto é agir na reação, né? No ímpeto. Sabe o que veio a imagem? Está correndo na internet uma imagem de um macaquinho, que ele está bem tranquilo assim, e tem um leão berrando em cima dele, assim, agredindo, ele está bem tranquilo, né? Fala assim, se você já se colocou na posição desse macaquinho, você já entendeu o que é serenidade, né? Você já evoluiu, deixa o outro berrando. Difícil, mas possível, né, Lu? É difícil, mas possível. Coloca nas piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. É difícil, né? Ele não está dando para nós, vai ligar o carro, vai sair, barulhinho. Ele está nos dando orientações, e acho que o livro vai chegando no final, e ele vai achando que nós já estamos bem preparados para tudo isso, né? Pensa na pior situação que alguém te coloque. Qual seria a pior situação? De humilhação, de ofensa, né? Ele fala, não te revoltes. Uma traição é algo que te coloca numa situação muito ruim, perante você, perante os outros, perante tudo, principalmente perante você. E ele fala que nem numa situação assim, para não se revoltar e nem se lastimar. Eu acredito, Conrado, que ele diga isso para nós justamente porque, como Deus é misericordioso, ele permite que a gente esqueça tudo que nós já vivenciamos e tudo que nós fomos capazes de fazer nas nossas diferentes encarnações.
Então, se hoje, eu acho que nem tudo também é justificado assim, tá? Eu tenho bem isso comigo, porque as escolhas são diárias. Mas grande parte do que a gente vivencia é a lei de causa e efeito atuando, né? Lógico que a gente pode piorar a situação e alguém também que está conosco pode piorar aquilo que foi proposto. Mas como nós não sabemos, né, nós não temos essa clareza, ele diz que a melhor saída para nós, né, numa situação assim, primeiro é não se revoltar, né? Jamais se coloque na situação, numa colocação de perseguido, né? De injustiçado o tempo todo. Ele fala, não te revoltes e nem te lastimes. E aí eu volto a lembrar daquela frase dele ali atrás, né? Abençoa e segue. Né? Bem o macaquinho, né? Não deixa que tudo isso tire de você a sua serenidade, a sua calma, porque você tem a consciência tranquila. E em um momento ele está dizendo que fomos nós que causamos aquilo, mas alguém causou a nós. Então, tudo que causam a gente, normal, eu vou voltar a dizer, nós nos colocamos numa situação de eu fui a prejudicada, né? Mas como eu não sei tudo que eu já fiz, né? Eu preciso ter serenidade, não permitir que isso me abale. E vou dizer que eu acho que de hoje essas colocações dele, para mim, são as mais difíceis durante todo o estudo do livro. Hoje está sendo mais difícil não da gente entender, mas para colocar em prática, né? Esse exercício dessa humildade toda, dessa abnegação toda, dessa resignação, acho que hoje é o mais difícil. Para mim, Luísa. Para todos nós, Lu. Até porque essas situações tão difíceis, né, as piores situações, elas são percebidas por nós como aquelas mais doídas, mais dolorosas, que mais nos machucam, Lu. E, na verdade, são essas as situações que têm os maiores que têm o maior potencial de nos trazer aprendizado, Lu. A gente sabe, Lu, que tudo que a gente vive tem um propósito. As experiências são conduzidas, né? A gente faz as nossas escolhas. E aí a gente acaba atraindo para a gente, através dessas escolhas, aquilo que a gente precisa passar a viver como aprendizado, né? Então, nessas situações tão difíceis, Lu, Emmanuel fala, silencia e espera. Silencia a mente, não remoa situações, uma situação tão sofrida, não fique alimentando isso, né? Silencia e espera, tenha fé. Tudo passa, Lu. E aí o que a gente precisa aprender é questionar o propósito daquilo. Então, para que isso na minha vida? Para quê? O que eu preciso aprender? A gente não vive o que não é necessário para a gente. A gente vive aquilo que é importante para a gente. Cada um com as suas experiências, com os seus níveis de experiências. Se alguém sofre uma traição, por exemplo, se alguém é mandado embora, perde o emprego, e aí se vê numa situação que não tem dinheiro para colocar comida em casa, tem os filhos, perde um filho, perde um ente querido. É assim. Tudo é aprendizado. A gente sempre amadurece. A experiência das trevas na nossa vida, ela é muito importante. Nós temos muito mais capacidade de aprender diante de uma experiência ruim do que diante de uma experiência boa. Porque a experiência ruim, ela provoca mudanças, impulsos de transformação dentro de nós, porque é ruim, a gente não quer. Percebe, Lu? Então a gente tem que ter esse olhar, porque Deus permite que a gente passe por isso, porque é a melhor forma para que a gente evolua. Sabe, Conrado, eu estou sentindo assim, eu acho que eu achei, hein, que horrível. Eu acho que eu achei.
Bom, o que eu estou sentindo, né, nessa dificuldade toda é porque justamente ele está mexendo no nosso orgulho e na vaidade. Então são dois defeitos que são muito difíceis. Tudo, a grande parte do que a gente vivencia nasce por conta do orgulho exacerbado, da vaidade exacerbada. O que ele está fazendo aqui? Nos dizendo para trabalhar a nossa humildade. Toda essa aceitação, ela vai bater na humildade. E por isso que eu achei no começo tanta dificuldade em pensar em colocar isso na prática, porque o autoaprimoramento, esse burilamento todo, exige que a gente mude, né? Que a vaidade seja retirada de nós e que o orgulho seja trabalhado. E provavelmente tudo isso que a gente vai encarando e vai vivenciando é para trabalhar em nós esses defeitos que a gente traz arraigados anos, séculos, vai saber quanto tempo, né? Com certeza, Lu. Aí que tá a dificuldade. Aí ele coloca assim, posso continuar? Sim, para encerrar, né, Lu? Já estamos no último vamos parágrafo. Encerrar. Quando a gente ele fecha o parágrafo, te explica o título. Silencia e espera. Porque Deus e o tempo tudo esclarecem. Pronto. Porque aquele pensamento meu, né? Nós, com a graça do Pai, esquecemos tudo que já fizemos. Nós não somos santinhos, não somos anjinhos, por isso nós estamos aqui encarnados. E nós esquecemos tudo. Tem aquela situação, né, que é com o tempo que o escuro fica claro. Então, você entra numa sala muito escura, a primeira sensação que você tem é de não enxergar nada, mas permaneça ali com calma, tranquilidade, que aos poucos você começa a enxergar vultos, daqui a pouco você está enxergando tudo que tem dentro da sala. Então, eu acho que é isso que ele está dizendo aqui, ó. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes simplesmente viver. A vida é a escola. É aqui que nós estamos matriculados para aprender, para nos curarmos das ilusões. E quantas vezes fomos cruéis, né? Então é aqui que nós vamos aprender. Muito interessante. Por isso que a gente tem que silenciar e tem que esperar, porque nós não sabemos. Nós não temos no nosso consciente toda a história, né, Conrado? Ela está bem gravada no inconsciente. Quanto nós já aprendemos, né, Lu, nesse processo todo, e quanto nós ainda vamos aprender, né? E tudo isso vivendo nessas situações difíceis que a vida nos coloca, né? Aprendizado atrás de aprendizado, Lu. E às vezes, Lu, nós somos ainda espíritos, seres humanos, com tendências de se acomodar. A gente se acomoda onde nós estamos, Lu. E aí, às vezes, acontecem situações na vida da gente tão difíceis que naquele momento a gente se sente a pessoa mais sofrido, injustiçado, porque eu não aceito, né? E lá na frente a gente percebe e entende, Lu, por que a gente viveu aquilo lá. Tantas situações na vida, Lu. Pensa, Lu, que às vezes uma traição, uma separação, são portas que se abrem para um novo relacionamento, algo que vai te trazer mais felicidade, por exemplo, que vai fazer com que você esteja melhor, mais compreendido. Um emprego que você perde, Lu, pode ser a grande oportunidade de virada na vida, de mudança. De repente, de você começar a fazer aquilo que você verdadeiramente se identifica,
não é? Sim. Um ente querido, aquela oportunidade que você tem de trabalhar em si, desapego, os ajustes, né, de amor que a gente vai fazendo na nossa vida. Lu, tudo tem propósito. Às vezes a gente precisa de algo difícil e duro para que a gente possa movimentar, sair da estagnação. E aí, Emmanuel coloca, ó, porque Deus e o tempo tudo esclarece. Às vezes, Lu, uma doença que você está vivendo, você fala, gente, por que eu estou passando por isso? A doença tem um potencial tão grande de trabalhar em nós a humildade, Lu. Quando nós estamos doentes, precisamos dos outros, a gente entende, né, que nós não damos conta de tudo sozinho, Lu. E aí a gente vai trabalhando humildade dentro de nós, né? A doença abre portas, Lu, para que você seja luz na vida de outras pessoas, que você seja aquela âncora, aquele ponto de apoio para aquelas pessoas que estão passando por essa situação. Entende? Tudo é aprendizado, tudo é amadurecimento. E nós ainda precisamos que esses impulsos de transformação na nossa vida sejam dessa forma, né? Quem sabe no futuro a gente vai ter esses impulsos de mudanças através do amor, simplesmente, sem precisar da dor para isso. Pois é. Quando você fala da doença, sabe, Conrado, de repente eu penso que a doença, ela é muito importante para que a gente aprenda a valorizar a vida. A partir do momento que você fica doente, você dá um valor tão grande a pequenas coisas que você não dava. Então, é um chamado a valorizar aquilo que você tem. Eu queria só voltar de novo nessa frase, Deus e o tempo tudo esclarece, restabelecendo a verdade. Porque a verdade, né, cada um, a gente só consegue enxergar, aos poucos a gente consegue enxergar a verdade, ela não é aberta para a gente assim, de uma vez, não é uma janela que escancara. Por isso que aquele exemplo do quarto escuro, volto com ele, Conrado, só para terminar. Porque às vezes a gente entra numa situação, né, muito complicada, que a gente não vê saída. E aí eu estou me colocando dentro desse quarto escuro, que eu não vejo nada. E eu acho que ali dentro não tem nada, não tem ninguém, não tem móveis, não tem nada. Aí ele fala para dar um tempo. Espera, tenha calma, e aí vai restabelecer a verdade, porque quando eu conseguir enxergar, eu vou ver que tem pessoas sentadinhas lá dentro, eu vou ver que tem móveis, eu vou enxergar que a verdade não era aquela que eu estava vendo de imediato, não era aquela escuridão toda. Então, por isso a gente precisa ter paciência para esperar que um dia a verdade volta para nós, porque nós vamos conseguir perceber por que de tudo isso. Tudo tem uma explicação, e que para nós, nesse momento, nós estamos no quarto escuro, a gente não consegue enxergar, né? Penso que nesse momento basta para nós viver, ou seja, fazer o melhor que nós pudermos, mesmo que a gente esteja no quarto escuro, esteja meio que tateando, sem saber o que está ali, o que está aqui, mas tenha paciência, respira, não fique tumultuada, não fique criando soluções mirabolantes, né? Espera que daqui a pouco tudo vai ficar claro, tudo vai se encaixar e nós vamos perceber, né, que nada estava fora de controle, que nada estava errado. Né? E esse exemplo que você deu do quarto escuro é uma analogia tão precisa, né, do que acontece com a gente. Realmente, Lu, quando nós apagamos o interruptor do quarto, e naquele primeiro momento a escuridão é muito grande, né? Se a gente aguardar alguns segundinhos, uns minutinhos, o nosso olho ele começa a se adaptar ao tipo de iluminação, a pouca iluminação, na verdade, e aí a gente começa a perceber as coisas que estão lá dentro, né? Mas precisa de tempo, precisa ter paciência, Lu. Então achei perfeito. E como que a gente vai
construir isso e vai ter paciência? Segue a vida. Segue em frente. Simplesmente viva. Faça o melhor, né, Lu? Muito bonito. Capítulo... Nossa, tá fechando o livro assim, maravilhosamente. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, Lu. Olha, o último capítulo, petição e resposta. Tá bom. Petição e resposta. Último capítulo, nós encerramos essa semana esse livro maravilhoso, de grandes ensinamentos, né? Isso, que foi um presente, né? Que o Emmanuel diz que é um generoso, né? Ele coloca assim como algo muito singelo, mas que para nós foi de um aprendizado, né? De uma profundidade maravilhosa. Transformador. Só tem que agradecer a Deus por essas oportunidades que a gente tem de aprendizado. Né? Nós temos, e presta atenção que o livro vai mostrando para a gente, que o aprendizado é diário. Todos os momentos, da hora que a gente acorda, nós estamos aprendendo. Quer dizer, dormindo, nós estamos aprendendo também. Então, 24 horas por dia, nós temos oportunidade de colocar em prática tudo isso, de aprender e de viver, né? Esse simplesmente viver achei maravilhoso. Não fique esperando o tempo passar, que tudo vai resolver. Não, viva, né? Desabrocha, murcha de novo, né? Então a gente está na fase de desabrochar, vai vivendo, né? Vai levando a vida da melhor forma possível, colocando os aprendizados em prática. Esse livro está mexendo comigo. Também, Lu, estou tendo a mesma sensação, né? Que a gente saiba viver com intensidade, com amor, né, Lu? Saber viver, né? Com compreensão. E nesse momento, Conrado, nesse momento de pandemia que está todo mundo desesperado, né? Poucas pessoas estão vivendo mais tranquilas, algumas estão ficando meio... Ele fala simplesmente viva, porque nós não vamos pegar 2020, colocar numa gaveta e vai abrir 2021. Viva dessa nova forma que a gente tem para viver, vá se adaptando, mas não deixe de vivenciar aquilo que é tão importante, né? E não justifique tudo por conta do momento da pandemia. Ele fala, calma, que o tempo tudo vai esclarecer para vocês. Vivam, a gente tem que viver. Lu, e antes de encerrar, que aí a gente vai puxando o gancho um do outro. Vai. Mas olha só, Lu, quantas pessoas você já não escutou falando que 2020 é um ano perdido? Então... Tantas pessoas. Eu tenho certeza, Lu, que lá para frente a gente vai olhar para 2020 como um ano de profundos aprendizados. Um ano de grande transformação na vida de todo mundo. Então, nesse sentido, 2020 não é perdido. É um ano valiosíssimo para nós. Muitos aprendizados. E não paramos de viver, só que a gente vive de um outro jeito, né? Tem que viver. Perfeito, Conrado. Perfeito, Lu. Vamos agradecendo. Encerro. Com o coração assim, repleto de gratidão. Né? A palavra hoje para mim é gratidão, gratidão. A esses aprendizados, a essas reflexões, a essas palavras. Então, nós agradecemos imensamente a proteção que nós recebemos dos nossos mentores, desses anjos guardiões que não nos abandonam. Agradecemos imensamente ao Mestre Jesus e todos os seus prepostos, que nos deixam exemplos, que nos mostram caminhos. Com o coração tão grato, agradecemos ao Pai, que de infinita misericórdia nos proporciona alguns esquecimentos, para que a gente possa vivenciar da melhor forma possível essa experiência atual. Com a gratidão pulsando nas veias, rogamos ao Pai que nos envolva com seu amor, com a sua paz, para que possamos estar aqui no nosso próximo encontro, para encerrar esse livro, divisor de águas nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, Lu. Obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Fica com Deus. Um abraço, Lu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.